PGR defende determinação de prazo para plantio de maconha para fins medicinais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não apresentou o cronograma de regulação do cultivo, compra e porte da maconha para fins medicinais. Ministério Público Federal do Tocantins denuncia os ex-governadores José Wilson Siqueira Campos e Sandoval Cardoso. Eles são acusados de participar de um esquema milionário de pagamentos de propina e fraudes em contratos públicos. Relatório do CNJ aponta que Justiça do Trabalho é a mais rápida na solução de conflitos. Todos nós temos uma semana para examinar cada um desses processos. E ainda, quando a curiosidade vira perseguição nas redes sociais. Olá, boa tarde. O Ministério Público Federal no Tocantins denunciou à Justiça os ex-governadores José Wilson Siqueira Campos, do DEM, e Sandoval Cardoso, do Solidariedade. Eles são acusados de participar de um esquema milionário de pagamentos de propina e fraudes em contratos públicos durante a gestão deles. E quem tem as informações e conversa agora com a gente ao vivo é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o núcleo político era formado pelos ex-governadores Sandoval Cardoso, Siqueira Campos e pelo filho dele, Eduardo Siqueira Campos. Hoje deputado estadual, mas na época ocupava o cargo de secretário de Relações Institucionais no governo do pai. De acordo com o MPF, foram desviados 35 milhões de reais em contratos firmados entre 2013 e 2016. O empresário Vilmar Baixos, da empresa de engenharia EHL, também teria se beneficiado com o esquema em obras de pavimentação e conservação de rodovias estaduais. Os investigadores obtiveram provas por meio de conversas pelo WhatsApp de negociações de propina feitas diretamente entre Eduardo Siqueira Campos e o empresário Vilmar Baixos, além de planilhas com os acordos. Os ex-governadores Eduardo Siqueira Campos foram denunciados por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já o empresário Vilmar Baixos por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Agora cabe à Justiça Federal no Tocantins decidir se os envolvidos se tornam réus. É com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Carol. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que o Supremo Tribunal Federal determine um prazo para que a União e a Anvisa regulamentem o plantio da maconha para uso medicinal. A manifestação da PGR foi na ação direta de inconstitucionalidade em que o Partido Cidadania pede a descriminalização da cannabis sativa para tratamentos de saúde. No parecer, Raquel Dodge alega que o Estado está sendo omisso na proteção dos direitos fundamentais de pacientes que precisam da substância. De acordo com a Procuradora-Geral, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não apresentou o cronograma de regulação do cultivo, compra e porte da maconha para fins medicinais. E por este motivo, é preciso a intervenção do Poder Judiciário. Além disso, segundo ela, o procedimento hoje existente para importação de medicamentos à base de substâncias derivadas da maconha é extremamente caro e burocrático, o que impede o acesso de grande parte da população. A ação que tramita no Supremo é de relatoria da ministra Rosa Weber e ainda não tem previsão para ser julgada. A juíza Sandra Regina Soares, da Justiça Federal do Paraná, autorizou uma mulher que faz tratamento de câncer a plantar maconha em casa. A autorização foi concedida pelo efeito do canabidiol no possível combate ao tumor e não por causa do alívio nos efeitos colaterais da quimioterapia. A autora da ação alegou que o custo com o óleo de canabidiol é muito alto e que, por isso, queria ter o direito de importar a semente, plantar e produzir o óleo em casa. Ao acolher o pedido, a juíza afirmou que a decisão visa diminuir o sofrimento da paciente e dos familiares dela. O reembolso costuma ser uma questão polêmica entre planos de saúde e clientes. Muitas vezes, só após uma determinação judicial, a empresa ressarce o usuário, que precisou pagar do próprio bolso para ter acesso ao serviço médico. Quem vê a Isis brincando assim, cheia de saúde, nem imagina o sufoco que a família passou. A bebê nasceu prematura e com complicações no coração.
Ao todo, 33 dias de UTI e várias paradas cardiorrespiratórias. O tratamento foi caro, mas o plano de saúde arcou com todas as despesas. Uma diária de UTI é uma coisa absurda, né? Por a quantidade de equipamento, de tecnologia que tem envolvida. Eu não sei como faria, mas graças a Deus a gente tinha um plano de saúde. Os primeiros 30 dias são cobertos pelo plano da mãe. Carla não teve problema com a operadora do plano, mas nem sempre é assim. Alguns casos só são resolvidos na justiça. Em Campinas, por exemplo, uma mulher com plano de saúde teve que pagar do próprio bolso a cirurgia de emergência no coração da filha recém-nascida. Depois, ela pediu reembolso. Em um primeiro momento, o plano se recusou a pagar. Informou que o procedimento tinha sido feito em uma rede não credenciada e que, por isso, o reembolso não era obrigatório, segundo o contrato. O juiz não aceitou o argumento. Segundo a decisão, como o plano já tinha pago outros procedimentos antes da cirurgia, deveria custear todas as fases do tratamento. Este advogado garante que é prática comum das empresas o não pagamento do reembolso, mas ele explica que é possível evitar armadilhas. Se ficar provada a urgência, se ficar provada a não possibilidade de um profissional que tenha o gabarito necessário para fazer aquela intervenção, o plano de saúde é obrigado, sim, a custear e, se não custear, depois a reembolsar. No Distrito Federal, o mutirão de conciliação entre consumidores e instituições bancárias entra na segunda semana. Dessa vez, clientes da Caixa podem tentar chegar a um acordo com o banco. A dona Maria do Socorro ficou sabendo do mutirão pela televisão e correu para o Procon. Saiu com sentimento de alívio. Renegociou a dívida, que passou de 70 mil para 20 mil reais. Agora eu tenho condições de pagar e eu não vou fazer uma prestação, eu vou simplesmente quitar a minha dívida, entendeu? E ficar limpa no Serasa, né? Que é o mais importante, o nome da gente está limpo. Para ajudar os consumidores a pagarem os débitos, o Procon do Distrito Federal fez uma parceria com 4 bancos. Aqui nesta sala, as instituições financeiras fazem a renegociação, de forma que o acordo fique bom para os dois lados. O melhor de tudo, qualquer consumidor pode participar. Ele precisa trazer os documentos pessoais dele, buscar também o contrato, né, que deu causa a essa dívida e, posteriormente, procurar o Procon, no Procon Sede, funciona aqui no edifício Shopping Venâncio, né, para que ele possa, no horário de 9 às 16 horas, ele possa tentar essa renegociação com os bancos. Na primeira semana foram realizados aproximadamente 300 atendimentos de clientes do Banco do Brasil, um total de 2 milhões e 400 mil reais renegociados. Mesmo sendo uma facilidade na hora de pagar as contas, este advogado lembra que é fundamental que os consumidores cumpram os acordos. O acordo foi feito para ser cumprido. Então você deve ler com muito cuidado cada detalhe para ter certeza de que você é capaz de cumprir o que você está prometendo. Porque pode ser que as consequências do não cumprimento desse novo acordo seja pior do que o não cumprimento da dívida original. Daqui a pouco será realizada uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal para tentar resolver o impasse entre o Judiciário e o Executivo do Rio Grande do Sul. A discussão será sobre a proposta do Executivo de contingenciamento do orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. A intenção do Executivo é manter os gastos da máquina pública nos mesmos patamares de 2019, sem reajustes. Entretanto, o TJ do Rio Grande do Sul concedeu liminar ao Ministério Público Estadual, sustando o congelamento. Foram convocados para a audiência representantes do Tribunal de Justiça, do Governo do Rio Grande do Sul, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as construtoras devem indenizar os compradores de imóveis residenciais na planta quando as obras atrasarem. A decisão vale somente para imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida. Ajudar famílias, principalmente de média e baixa renda, a conquistar a casa própria. Foi com essa ideia que, em 2009, surgiu o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida.
Quase 15 milhões de brasileiros já foram beneficiados com o programa, que oferece taxas mais acessíveis de financiamentos. Apesar de todos os benefícios, o Minha Casa Minha Vida enfrenta o mesmo problema de outras moradias: o atraso na entrega. Regina viveu esse drama. Ela pagou o aluguel durante 10 anos e, quando teve a oportunidade de comprar a casa própria, precisou esperar alguns meses até a entrega das chaves. Não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, realmente. Então eu ficava aflita, eu ligava para ele quase todos os dias. E aí, tá saindo, tá saindo? Eu ficava ligando mesmo, para ele agilizar e sair logo, porque senão eu ia ter que pagar o segundo mês de aluguel e eu já estava sem economia. Mas agora isso vai mudar. As construtoras de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida vão ter de indenizar os compradores quando as obras atrasarem. Eles vão receber o pagamento de aluguel com o valor compatível ao do imóvel até que a unidade seja entregue. Além disso, a segunda sessão do STJ estabeleceu que o contrato deve mostrar claramente o prazo para a entrega do imóvel. Se houver atraso, o prejuízo do comprador é presumido. Os ministros também entenderam que é ilícita a cobrança de juros de obra ou qualquer outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves. E o descumprimento disso, contando o período de tolerância, interrompe a incidência de correção monetária sobre o saldo do devedor. O entendimento vale para todos os processos semelhantes que correm na Justiça. Segundo dados do CNJ, atualmente 8 mil ações desse tipo aguardavam essa decisão do STJ. Essa decisão ela vem em caráter de incidente repetitivo de demandas. Claro que ela é um norte a ser seguido por todos os tribunais do país e, sem dúvida, é muito vantajosa no sentido de trazer segurança jurídica. As partes, inclusive as construtoras, já sabem como são as regras do jogo. E a seguir, da curiosidade para a obsessão. Você sabe o que é stalking? Stalking é um fenômeno, é um comportamento e por trás disso, e junto com outros tantos elementos, é possível que você delimite o que de fato levaria essa pessoa a esse ato de perseguição. Você que gosta de navegar pelas redes sociais, já ouviu falar no termo stalkear? A expressão é usada para definir a ação de bisbilhotar o perfil alheio. O problema é quando aquela olhadinha de curiosidade vira obsessão. A pessoa passa a ser perseguida e ter a privacidade e intimidade ameaçadas. Apesar da prática não ser ainda tipificada como crime no Brasil, as vítimas podem recorrer à justiça para assegurar a preservação dos próprios direitos. Em tempos de redes sociais, quem nunca deu aquela espiadinha no perfil de outra pessoa? Qualquer um já fez isso, né? Quem nunca procurou saber no perfil na rede social de outra pessoa, não tem rede social. Basiquinha assim, não vou mentir falando que não. Básica sim, mas aquela stalk pesado não. Hoje a rede social ela faz parte da nossa vida, então seguir uma pessoa, você ser seguido, é algo que faz parte da nossa cultura. Então a partir desse momento começa a fazer sentido a gente pensar aquilo que o seguir está dentro da normalidade e aquilo que no seguir extrapola uma normalidade, vai passar para um adoecimento e vai passar para algo que seja de fato invasivo. O stalking vai muito além de checar o perfil de outra pessoa. O termo, já bem incorporado ao vocabulário brasileiro, tem origem inglesa, significa perseguir. Essa perseguição pode ser virtual, o chamado cyberstalking. Nesses casos, o advogado aconselha a não dar aquilo que o perseguidor quer. Atenção! Eu não acho que a resposta ao stalkeador é uma boa estratégia. Eu acho que muitas vezes o stalkeador ele não revela sequer a sua identidade. Então é necessário, primeiro, que a gente consiga buscar elementos de prova para poder fazer a identificação inequívoca do agente, do stalkeador. E muitas vezes, numa primeira mensagem, na segunda, na terceira, quarta, talvez a gente não consiga isso. Então, quanto mais o sujeito agride, mais chance a gente tem de repente, conseguir a identificação inequívoca do mesmo. O cyberstalking se baseia em ações como o excesso de telefonemas e de mensagens, mas pode sair do ambiente virtual para o real.
esperar pela pessoa nos lugares onde ela passa, enviar presentes indesejados ou visitar o trabalho da vítima são condutas típicas de um stalker. Para a psicologia, não existe uma patologia que se chama stalking. Stalking é um fenômeno, é um comportamento, e por trás disso, e junto com outros tantos elementos, é possível que você delimite o que de fato levaria essa pessoa a esse ato de perseguição. A recomendação para vítimas de stalkers é guardar provas. E depois ela pode procurar um advogado e, através desse advogado, entrar na justiça e requerer medidas protetivas, por exemplo. Ou até, se quiser fazer uma coisa mais formal e mais completa, ela pode apresentar uma notícia-crime e um inquérito será levado à frente com base nessas informações da vítima. Este é um fenômeno mundial. A Inglaterra tipificou o crime em 1997. Portugal fez o mesmo recentemente. Nos Estados Unidos, a conduta foi tipificada na década de 90. O estado da Califórnia foi o primeiro a incluir o stalking em seu Código Penal, depois que uma atriz foi morta por um fã obcecado. Mas, no Brasil, essa prática ainda não foi criminalizada. O stalking se enquadraria no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que justamente é redigido com a seguinte forma: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. É necessário que uma lei específica, quem sabe, pode ampliar a pena em relação a esse crime, que deixa marcas realmente muito perigosas, com muitos danos na cabeça das pessoas que são vítimas. E para dar continuidade ao assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Rodrigo Formiga. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Bom, como vimos na reportagem, realmente é um crime de difícil caracterização ainda, porque o Brasil, a gente está caminhando para essa educação digital. Eu imagino que o judiciário também é um grande desafio. O gargalo maior é a tipificação? Exato, Rafaela. Como a gente viu na reportagem, outras jurisdições, outros países já conseguiram configurar essa prática de stalking como um crime autônomo. No Brasil, o que a gente tem é a configuração de uma perseguição obsessiva, mas caracterizada como uma contravenção penal. A contravenção penal ela é um ilícito de menor potencial ofensivo que prevê penas menores, que varia de alguns dias, e também prevê imposição de multa. Só que, para a gente ter uma ideia, a Lei de Contravenções Penais era de 1941, então ela é muito antiga e ela não conseguiu ainda dar resposta para esses problemas que a gente tem num mundo interconectado e num mundo digital. Agora, a boa notícia é que nós temos um projeto que já está caminhando, já passou pela CCJ, me parece, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a sanção e penas bem severas. Exatamente, Rafaela. Esse projeto ele é bastante atual. Se eu não me engano, ele foi proposto por uma senadora aqui do DF e ele prevê um acréscimo de um tipo penal específico no Código Penal, no artigo 147, onde ele trata essa conduta de perseguir alguém e molestar a sua intimidade. Isso vai ser caracterizado como um crime, muito brevemente, sujeito a sanções de prisão e também de multa e medidas que possam afastar o eventual autor da vítima desses casos. Doutor Rodrigo, o senhor falou agora de molestar a sua intimidade. Então, quer dizer que a ameaça, ela não necessariamente precisa estar presente no stalking? Exato, não necessariamente, porque a ameaça ela é um delito autônomo. O nosso ordenamento jurídico, o Código Penal, ele já prevê o crime de ameaça. O stalking, ele é uma fase, digamos, antecedente à ameaça e ele é independente. Ele pode ser a simples importunação alheia, a invasão de privacidade. É muito característico desse nosso ambiente de mídias sociais, de redes sociais, que algumas pessoas pratiquem atos obsessivos, compulsivos, que molestem essa intimidade da vítima. É importante deixar claro também que se esse stalking for contra uma mulher, que são os casos mais significativos, a Lei Maria da Penha ela já prevê uma hipótese de violência psicológica no qual o stalking pode ser enquadrado. Então, para tipificar uma violência contra a mulher,
o ordenamento jurídico brasileiro pode se socorrer da Lei Maria da Penha. Agora nós temos uma questão bem polêmica, eu acho que é por isso que nós ainda não temos uma legislação específica, porque a rede social é um espaço público. Exatamente. Nós temos As informações não são sigilosas, né? A princípio não, porque as pessoas se acostumaram de alguma forma a se expor suas intimidades, o seu dia a dia nas redes sociais. Mas isso também não significa que ela não vá ser titular do seu direito à intimidade, ao seu direito ao seu resguardo. Ela pode expor a sua vida nas redes sociais, mas isso não implica a que ela tenha a sua intimidade molestada. Então, esse é um balanço muito delicado de ser feito quando se fala de stalking. E o ônus da prova é da vítima, eu imagino. Quais são os elementos que ela precisa guardar? O que a vítima pode fazer é sempre registrar eventuais recados que ela receba em redes sociais, telefonemas, tirar print de telas, ou mesmo recorrer aos cartórios de nota para fazer o que em direito se chama de ata notarial, que é quando você comparece perante um tabelião e mostra para ele um determinado elemento que você entende que possa ser uma prova, ele vai registrar que de fato você recebeu aquela mensagem, aquele telefonema, ou que você está sendo perseguido. É um relato que o tabelião vai fazer, é uma ata notarial. E em casos mais graves, não tenha dúvida que procurar a delegacia de crimes cibernéticos, se a vítima for uma mulher, a delegacia de proteção às mulheres, mas sim, o ônus da prova é da vítima, porque ela é que está sofrendo essa violação. E se não tiver jeito, o Poder Judiciário, né? Poder Judiciário, sim, com certeza. Doutor Rodrigo Formiga, mais uma vez, um prazer conversar com o senhor. Boa tarde, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. E você confere a seguir. Justiça do Trabalho tem a maior taxa de processos iniciados digitalmente do Judiciário brasileiro. O relatório do CNJ também mostrou que a Justiça do Trabalho é a que mais soluciona litígios por meio de acordo entre as partes. A Justiça do Trabalho é a mais rápida na solução de conflitos e a que tem o maior índice de processos eletrônicos. Os dados são do relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Reclamações trabalhistas julgadas em até 9 meses. Esse é um dos menores prazos registrados em todo o judiciário brasileiro, que apresenta média de 1 ano e 10 meses nas varas federais e de 2 anos e 4 meses nas varas estaduais. No Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, a meta era julgar cerca de 5.900 ações por magistrado nos 6 primeiros meses deste ano. Mas cada ministro julgou aproximadamente 600 processos a mais do que o previsto, cerca de 6.500. Para o presidente do TST, ministro Brito Pereira, todo esse desempenho também se deve à informatização, que contribuiu para tornar a Justiça do Trabalho mais célere. Para se ter uma ideia, nós temos julgamentos virtuais, que os processos não vão para a sessão, mas eles são julgados durante uma semana. Todos nós temos uma semana para examinar cada um desses processos, de cada um dos relatores, e ali se julga virtualmente. De acordo com o levantamento, 100% dos casos iniciados no TST em 2018 foram feitos por meio eletrônico. Nos tribunais regionais do trabalho de todo o país, o índice alcançou 97%. Desses, 4 TRTs se destacaram, alcançando 100% de processos eletrônicos nos 2 graus de jurisdição. O TRT da 7ª região, da 9ª região, da 11ª e da 13ª região. O PJE também trouxe praticidade aos advogados, facilitando a prestação jurisdicional. O PJE tem um sistema de ciência, que o que é? Quando publica uma decisão, ela só começa a contar o prazo depois que a parte vê a decisão. Então isso é muito importante para as partes não perderem prazos, exatamente para poder fluir o procedimento. O
relatório do CNJ também mostrou que a Justiça do Trabalho é a que mais soluciona litígios por meio de acordo entre as partes. Em 2018, cerca de 39% dos processos em fase de conhecimento foram resolvidos por meio de conciliação. O TRT da 2ª Região em São Paulo apresentou o maior percentual de conciliação do Judiciário, com 31% de sentenças homologatórias de acordo. Estamos cumprindo a nossa parte, estamos realizando muito, atendendo a esses reclamos da sociedade, por isso eles veem muito à Justiça do Trabalho, porque confiam em nós. No Tribunal de Justiça da Paraíba, a Comissão de Metas se reuniu para avaliar dados de produtividade. Confira. Com o objetivo de avaliar os dados de produtividade no Judiciário paraibano, a Comissão Gestora de Metas do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, durante encontro de trabalho, analisou questões relacionadas à celeridade e eficiência ao andamento processual. Foi apresentado o relatório de julho de 2019, que apontou resultado satisfatório na Meta 1. Quanto à Meta 3, cujo alvo é a conciliação, houve um aproveitamento de 83,4%. Já na Meta 4, que trata da priorização do julgamento dos processos relativos à corrupção e improbidade administrativa, esse percentual atingiu 87,8%. Na ocasião, a juíza coordenadora da Meta 8 do CNJ no TJPB, Graziela Queiroga Gadelha de Souza, apresentou os resultados da 14ª semana Justiça pela Paz em Casa, no estado da Paraíba. Nós conseguimos movimentar em todo o estado da Paraíba mais de 2.700 processos, ultrapassamos essa marca. Tivemos quase 600 sentenças proferidas, mais de 800 audiências realizadas em todo o estado, demonstrando mais uma vez o compromisso do Poder Judiciário da Paraíba, dos seus juízes, seus servidores, com a temática da violência doméstica e familiar. E agora uma última notícia. Ministérios públicos de 17 estados deram início à 3ª edição da Operação Mata Atlântica em Pé. O objetivo é coibir o desmatamento e proteger as regiões de floresta que integram o bioma da Mata Atlântica. A operação é executada com o apoio da Polícia Militar, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e os órgãos estaduais ligados ao meio ambiente. Essa é a primeira vez que todos os estados brasileiros que abrigam a Mata Atlântica participam da operação. A coordenação dos trabalhos é do Ministério Público do Paraná. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Fórum sobre masculinidade tóxica. Uma ótima tarde para você e até amanhã.